Olá, tudo bem? Estamos de volta, segunda temporada do DoarCast. Eu sou o Rui Fortini e hoje estou aqui com Carol Farias, líder do Dia de Doar. Carol, tudo bem? Como é que você vai? Olá, Rui. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Vai ser uma honra poder conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode promover a cultura de doação a partir do dia de doar e também todos os dias, né? Todo dia é dia de doar. Opa, maravilha! Então, Carol, vamos começar. Conta um pouquinho quem é você. Show. Então, Rui, eu sou jornalista de formação. Depois de jornalismo, fiz uma especialização em direção de arte. Agora, eu estou fazendo um mestrado em comunicação digital e cultura de dados, o que todo esse contexto me permite montar toda uma estrutura de comunicação e para que a gente consiga distribuir projetos de como é que as pessoas conseguem dizer para as outras o que elas fazem e, a partir disso, criar conexões entre as pessoas. Então, minha trajetória, eu acho que ela traz muito, né, desse espaço de como é que a gente pode construir essa estratégia, construir essa conexão com as pessoas. E isso se conecta muito comigo, né? Eu sou aquela pessoa que a minha casa sempre foi um lugar de fluxo de doações. A gente recebia doações em casa, a gente distribuía doações pelos vizinhos. Então, desde quando eu comecei a fazer isso lá, quando o JP me conheceu, que a gente entendeu que fazia muito sentido que eu estivesse à frente desse movimento no Brasil, que eu tenho me dedicado, né? Então, tem um pouco de o que aconteceu comigo, mais do que eu me formei para fazer, e aí deu esse super match aí na causa, habilidades e pessoa para fazer o Dia de Dor no Brasil. Que massa, que incrível. Essa pergunta do quem é você, eu acho que é uma pergunta meio difícil, a gente acaba resumindo quem é a gente pela nossa profissão. Eu acho que a ideia é isso também. A gente está aqui falando sobre trabalho, falando sobre, né, sobre o que, que a gente, o nosso servir aqui nesse planeta, né? Eu tenho certeza que a gente acaba sendo muito mais do que isso, e eu te conheço também a nível pessoal. Eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, incrível, com uma trajetória muito impactante. E espero também ter outros momentos para você compartilhar essa história de vida pessoal, que eu acho muito forte. E falando um pouquinho também sobre mim, atuo profissionalmente como CEO e fundador da Doare. A Doare é uma social tech de doações online. A gente está há 13 anos nesse mercado, ajudando organizações filantrópicas a arrecadar doações pela internet. É bastante tempo, né? Quando a gente lançou a Doare há 13 anos atrás, a- praticamente não tinha tecnologia de pagamentos recorrentes. A gente foi pioneiro a testar pagamentos recorrentes aqui no Brasil. É, e e estamos aí ajudando desde pequenas organizações, estão fazendo trabalhos incríveis, em comunidades, até grandes organizações, estão fazendo trabalhos nacionais e internacionais, né? Então, é um prazer estar aqui compartilhando esse papo com você, para a gente falar um pouquinho mais sobre cultura de doação, filantropia e sobre o Dia de Doar, que está chegando, muita coisa está acontecendo, e eu quero primeiro, então, trazer para as pessoas, quero que você traga para as pessoas, então, o que que é o Dia de Doar? Explica um pouco para a gente, Carol. Vamos lá. O Dia de Doar é uma campanha de conscientização pela cultura de doação. Então, igual a gente tem fazer analogias com que as pessoas já estão acostumadas nesse lugar do terceiro setor, né, de impacto social e tal. Você, todo mundo em outubro vai lá, bota uma camisinha, uma camiseta rosa, coloca uma fitinha rosa nas suas coisas, a empresa faz campanha de outubro rosa, todo mundo se engaja para trazer essa consciência à questão da prevenção do câncer de mama. Quando a gente fala de dia de doar, a gente está fazendo esse mesmo movimento de conscientização pela causa das causas, como a gente costuma dizer. Porque a doação, ela engloba a qualquer tipo de necessidade social. Então, ela também fala sobre prevenção de câncer, ela também fala sobre atendimento a crianças, a idosos, a todos os tipos de necessidades que a gente tem no terceiro setor. Então, o Dia de Doar, ele nasce como uma campanha de conscientização e ele acontece num momento muito específico, né? E é engraçado que a última coisa que eu falo quando me perguntam dia de doar é quando é o dia de doar. Porque o dia de doar ele é na terça-feira, depois da Black Friday. Ele nasce como Giving Tuesday, que significa terça-feira para doar. Então, essa questão de ser depois da Black Friday é muito estratégica, né? Foi pensado estrategicamente para isso. Porque se nós temos um dia para comprar, se a gente se prepara o ano inteiro para comprar promoções que nem são promoções assim, como é que a gente não se prepara também para a gente se dedicar a uma causa, para a gente desenvolver em nós e também nas pessoas que a gente conhece, nossos amigos, familiares, essa consciência de que as nossas doações elas são determinantes para um trabalho que é extremamente importante para nossa sociedade. Então,
O Dia de Dar é isso, né? É um movimento para a gente pensar o que eu dou, como eu dou, quem pode doar também, como é que eu posso fazer com que aquela causa da qual eu me importo, seja ela animais ou crianças ou cultura, como é que eu faço para que outras pessoas também possam se importar com essas causas e efetivamente ter uma ação envolvida com ela, que seja doar dinheiro, que seja doar alimentos, roupas, que seja desenvolver uma campanha de visibilidade. Então, eu, como pessoa, eu posso acreditar em uma causa e colocar nas minhas redes. Olá, meus amigos, olá, meus familiares. Eu estou apoiando essa causa hoje, é dia de doar, você também pode apoiar. Então, neste ano é 3 de dezembro, mas como é sempre depois da Black Friday, sempre numa terça-feira, todo ano muda. Mas é isso, né? Tá sempre nessa região assim. Então, você aí que está nos ouvindo, que estiver fazendo suas compras de Black Friday, faça também uma doação do dia de doar. É simples assim, não tem segredo. Boa, boa. Já pode até, pelo menos, se comprometer, talvez, com 10% das compras que você fizer na Black Friday para uma doação na terça-feira. No mínimo, né? Eu acho que deveria ser o dobro, né? Tem que ser um matching, tem que ser o dobro do que você comprar na sexta, doe na terça. Mas massa, só para ver se eu entendi, então o movimento Dia de Doar, e a gente colocar aqui para as pessoas, é um movimento global que Uhum. qualquer pessoa pode participar, qualquer empresa, ONG, changemaker, qualquer pessoa pode participar, não tem que se inscrever, não tem que fazer nada, né? Assim, é um movimento aberto e ele existe em diversos países, diversos continentes. Como é que funciona? Você já andou viajando para ir para conhecer outros movimentos, outras lideranças que eu sei. Como... Quero entender mais, assim, onde é que tá esse dia de doar? Perfeito. Como eu disse, o Dia de Doar nasce como Giving Tuesday. Então, Uhum, ele nasce nos Estados Unidos em 2012, junto com outros movimentos de consciência de massa, como Black Lives Matter e o Me Too, hashtag Me Too. Sempre movimentos que traz uma questão bem trending topics do Twitter, sabe? Tipo, se uhum. todo mundo fala e esse assunto ganha relevância através desse reconhecimento geral, pelo menos nas mídias sociais, ele acaba gerando esse interesse, sabe? Se todo mundo fala sobre isso, o que que é? Então, lá no Giving Tuesday nasce com esse objetivo de ser esse movimento de massa. Nessa mesma época, desses outros dois movimentos equivalentes, e desde então, a ideia era espalhar para países de todo o mundo. Então, em 2013, a gente traz para o Brasil, e a gente traz para o Brasil nomeando o Dia de Doar, porque a gente entende que a nossa cultura não tem tão enraizado o conhecimento do inglês. Então, se eu tento trazer uma campanha de conscientização em um nome que não se conecta com as pessoas, eu não consigo conectar com as pessoas. Então, a gente traduz o Giving Tuesday para Dia de Doar. E em outros países do mundo também tem essa questão de adaptação. Então, na América Latina chama Um Dia para Dar. Nos Estados Unidos é Giving Tuesday. E em todos os outros países que também tem mais familiaridade também é Giving Tuesday. E hoje já está em mais de 100 países e nós nos caracterizamos como uma rede de colaboração entre lideranças que impulsionam generosidade pelo mundo para que a gente possa aprender o que, que acontece em cada lugar. Então, eu tenho a experiência do Brasil, eu sei como que as pessoas se organizam e promovem a generosidade no Brasil. E através dessa rede de colaboração do Giving Tuesday, a gente aprende com outros países, compartilha com outros países, para a gente desenvolver estratégias, táticas, pesquisas, dados, para entender aonde estamos indo, para onde queremos ir e como é que a gente pode dar sustentabilidade, sustentação para quem está fazendo isso dentro das cidades, dentro das organizações, dentro das empresas. Então, ele se espalha, né? E o Brasil, ele foi o quinto país a entrar nessa rede de colaboração mundial. Então, a gente tem um espaço de muito reconhecimento e vanguarda nessa estrutura, né? Nós somos o primeiro país a ter uma pessoa com dedicação integral à promoção da ideia. Então, a gente acaba compartilhando muito das nossas experiências que tem aqui com as outras lideranças espalhadas pelo mundo. E aí, né, como você falou assim, você já teve experiência de ir para outros lugares? Foi uma honra e um privilégio para mim, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade, tive que sair correndo para tirar meu passaporte, porque desde o ano passado a gente se encontra anualmente para a gente ter esse momento de troca mesmo. Então, a gente passou uma semana em Portugal no ano passado, com lideranças de mais de 100 países. E é muito legal, assim, né? Porque todo mundo com cada uma bandeirinha do seu país. E aí você, oi, que diga de onde você é, como funciona na sua região, como é que funciona na sua cultura.
E a partir dessas trocas, a gente vai aprimorando como é que a gente instrui quem tá por aqui, a gente conseguir entender similaridades nas culturas mesmo, similaridades na forma de pensar, na forma de doar. Tem lugar que doa dinheiro, tem lugar que doa roupa, tem lugar que doa alimento. Nós, por exemplo, no Brasil, nós temos a prática de doar coisas que se materializam. Então, eu dou roupa, eu dou alimento, eu dou uma marmita, eu dou algo que eu consigo materializar. Em outros países, eles doam dinheiro e eles têm dificuldade de materializar a doação e de tempo através do voluntariado. Tem uma dificuldade de conscientizar as pessoas pela materialização de doação de comida. Então, cada país meio que tem uma forma de disseminar essa ideia e a gente vai trocando e entendendo como é que a gente colabora nessa rede mundial. Incrível. E aqui no Brasil tem algumas coisas que são únicas, né? E eu queria queria saber um pouquinho mais, queria que você contasse um pouquinho mais para pessoas sobre as campanhas comunitárias, que eu acho que é uma coisa muito poderosa que acontece aqui no Brasil. Nem sei se acontece em outros países ou não, mas eu acho que o Brasil é uma referência, né, nessas campanhas comunitárias. E como é que tem sido o crescimento do Dia de Doar aqui no Brasil? Como é que você acha que vai ser esse ano? Perfeito. Sim, nós somos. Ai, olha, eu sou muito brasileira. Cada vez que eu saio do Brasil, eu fico mais brasileira ainda, porque eu acho que a gente. Eu tenho dito que se o brasileiro falasse inglês, a gente ia dominar o mundo, porque a gente é muito criativo, a gente trabalha muito e a gente tem muita dedicação no que a gente faz. E isso se reflete nas nossas práticas, principalmente na generosidade no terceiro setor, dentro das ONGs, porque a gente sabe que as organizações elas funcionam com quase nenhum recurso. Então você precisa ser criativo para você entender como é que você vai fazer o negócio funcionar. E a gente tem essa expertise assim, ó, nível 10, entendeu? 10 de 10. Então, as campanhas comunitárias, ela é uma articulação que o Dia de Doar e o Giving Tuesday também incentiva que as organizações façam para se unir a outras organizações, empresas, pela gestão pública, pelas escolas, pela educação, para que a gente possa criar uma rede de colaboração, para que essa consciência seja mais enraizada naquela cultura, naquela região específica ou em alguma causa específica. E como é que isso acontece? É por estado, por município? Como é que tem essa organização dessas campanhas comunitárias? Quem é que pode criar uma campanha comunitária? Perfeito. Todo mundo pode criar uma campanha comunitária, mas a gente costuma buscar um perfil específico que é de alguém que é muito bem relacionado com uma rede de colaboração num território. Eu acredito que em cidades ou bairros é mais efetivo do que você tentar ampliar para um território grande. E como a gente está falando com todas as pessoas, porque todo mundo pode doar e todo dia é dia de doar, então se eu falar assim, eu vou falar só com mulheres. Não, porque os homens também devem e podem doar. Eu vou falar só com jovens. Não, porque as mulheres, os homens, os velhos, todo mundo pode doar. Então, se a gente tenta fazer um recorte de território, então a cidade de Florianópolis, a cidade do Rio de Janeiro vai transformar a cultura de doação ali através dessa movimentação que as organizações sem fins lucrativos fazem em colaboração. Então, a ideia qual que é? A gente une 15 ONGs, cada ONG tem uma função ali de uma vai atrás das empresas, uma vai atrás das escolas, uma vai atrás da gestão pública, para que eles juntos possam criar uma grande movimentação, como se fosse mesmo um movimento de reconhecimento do trabalho que eles fazem. E como a gente tem várias mãos, como a gente tem várias habilidades e várias redes de relacionamento, quando a gente une todo mundo para trabalhar junto, a gente abre novas oportunidades de reconhecimento mesmo. Então, tem vários exemplos de campanhas comunitárias que, através dessa articulação, fizeram feiras de organizações. Então, coloca todas as organizações numa praça principal da cidade, fecha a rua e coloca todo mundo para participar e conhecer quais são os projetos sociais daquela cidade. Tem... Traz um exemplo de uma campanha comunitária que fez uma ação muito legal. Tá. Tem vários exemplos aqui pelo Sul, mas eu vou trazer um exemplo lá de cima, porque eu acho que eles são muito especiais. O pessoal de Sergipe, eles estão organizados em 14 organizações. Eles já estão fazendo essa articulação há 5 anos, então eles já têm uma maturidade de articulação entre eles. E eles decidiram fazer uma ativação em supermercados.
Então, cada organização ficava na frente de um supermercado, tanto arrecadando alimentos daquelas pessoas que passavam para comprar, fazer suas compras, quanto conscientizando sobre qual era a atuação dessas atividades, dessas organizações na vida daquela pessoa que estava ali no supermercado. É você fazer uma interferência na vida da pessoa e dizer: Oi, eu sou uma ONG, o meu trabalho impacta a sua vida e você pode impactar a nossa vida também doando ou um alimento aqui que você compra no mercado ou uma doação recorrente que você possa fazer para nós através de um mecanismo, por exemplo, igual o que a Doari fornece. Mas eu acho que além de fazer essa ativação nos mercados, eles fizeram uma parceria com o shopping, para dentro do shopping eles terem várias banquinhas espalhadas. Tempo de Black Friday, todo mundo tá no shopping. Uhum. Então, tinham várias ativações diferentes dentro do shopping para que as organizações se apresentassem para as pessoas. Aí todo mundo vestindo camiseta do Sergipe, cada um com a sua organização, a sua causa, levando essa consciência para as pessoas. Para quem mora em grandes cidades, eu acho que isso acaba sendo muito simples, né? Tipo, quem mora em São Paulo e já andou na Paulista, já foi abordado por uma pessoa falando: Oi, você conhece uma organização? Você quer se tornar um doador? Mas isso não acontece Brasil afora. As pessoas não são abordadas para se saber sobre o que acontece nas organizações que cuidam daquele território. Então, isso acaba sendo muito inovador naquele espaço. Acho que tem um outro exemplo muito legal que é da campanha de Itu, daí em São Paulo, interior de São Paulo. Eles fizeram uma feira das organizações, fizeram uma parceria com a prefeitura, para a prefeitura ceder o espaço da praça principal da cidade. E também montaram uma tenda, colocaram mesinhas, cada organização ocupou uma mesinha para colocar ali seus produtos, materiais promocionais, coisas que mostrassem quem elas são. Junto com essa feirinha, eles colocaram atividade para as crianças, tudo de graça, né? Tudo aberto para a população. Então tinha pula-pula, uma série de coisas, ativação com monitores, para as crianças ficarem entretidas ali, né? E deixar um dia de paz para os pais. Depois tinha uma sequência de food trucks com empresas, né, de comércio locais ali. E toda a comida que foi gerada ali, toda a comida que foi vendida nesses food trucks, tinha revertido para as organizações 20% do seu lucro. Então, quem vendia os tickets dessas comidas eram as próprias organizações. Então, para você comprar o seu lanche, você tinha que conversar com alguém de uma ONG. Então, você vai ter que ter essa interação com uma organização para você poder comer. E ainda sabe que aquela comida que você comprou vai gerar uma renda para aquela pessoa que te vendeu o ticket. E depois, e junto com isso, eles fizeram um palco enorme com uma televisão, assim, em cada canto, mostrando todas as ativações, todas as informações das organizações da cidade. Então, ia passando lá no telão. Ah, a gente tem aqui junto 28 ONGs. Uma ONG que cuida de idosos, uma ONG que cuida de crianças, uma ONG que cuida... Cada uma com a sua atuação. E Uhum. as próprias atividades dessas organizações sendo mostradas no palco. Então, teve apresentação de frevo da terceira idade, apresentação de coral das crianças, apresentação de hip hop do Centro de Cultura Negra. Então, teve todo esse movimento. E eu acho que, no caso de Itu, a chave que foi assim, que eu achei que foi mais estratégico deles é que uma das organizações que tinham ali, dentro dessa coalizão de 28, trabalhava com musicalização infantil. E um dos atendidos dessa organização, ele foi fazer parte de um grupo de pagode muito famoso no futuro. E eles conseguiram chamar essa pessoa para voluntariamente fazer uma apresentação nesse dia. Então, era o destaque da programação. As pessoas foram para assistir essa apresentação, né, dessa pessoa. E aí, no final, ele falou, tipo, ó, eu estou aqui hoje porque eu fui cria do projeto social que está aqui hoje falando para vocês que através da sua doação é que ele existe. Então, já era uma pessoa que tinha conexão com as pessoas, que elas foram lá para ver, e aí você materializa o que é o trabalho que as ONGs fazem e onde ele pode chegar. Então, acho que são dois bons exemplos, assim, do que eu acho que uma campanha comunitária tem de potência para desenvolver no mundo. Nossa, são exemplos incríveis. Ó, talvez ouvindo isso, as pessoas até fiquem com vontade de virar um líder de uma campanha comunitária. E eu Por super favor. incentivo. Eu tô nesse desafio também, né? Eu acho que faz 3 anos que a gente criou o Doa Floripa. Ainda tô reverberando o encontro que a gente teve ontem, né? Com 71 lideranças sociais aqui em Uhum. Floripa, né? E você
conduzir um workshop, foi muito potente. Nossa, muito grato, né, por ter realizado esse momento, foi incrível, né. E a gente viu, né, o quão potente é elas se encontrarem, até mesmo, assim, na simplicidade de compartilharem as dores, né, delas se entenderem, quais dores são incomuns e como elas conseguem se apoiar, nesse processo, né. Então, assim, e a gente falou muito ontem também sobre, a concorrência, né, das ONGs, né. Então, teoricamente, se você tem diversas ONGs dentro de uma comunidade, um contexto local, elas seriam concorrentes? Porque elas estão, captando o mesmo recurso, estão captando os mesmos doadores, as mesmas empresas? Por um lado, sim, né, mas também podem muito se apoiar nessa jornada, né. Ao mesmo tempo que elas podem estar competindo por doações e por editais, elas também podem sim se apoiar. E eu acho que o mais importante é quando elas se apoiam e elas se unem, elas estão fortalecendo o setor como um todo, né. E trazer esse fortalecimento para o setor vai eventualmente trazer mais doadores, novos doadores, vai trazer mais empresas. Então, assim, eu acho que, só tem a ganhar mesmo, assim. Quando a gente fala sobre as razões pelas quais as pessoas doam hoje no Brasil, a principal dela, infelizmente, por enquanto, e é um indicador que a gente quer mudar, é através da dó, digamos assim. Então você doa Uhum, porque você entende que alguém que está em altíssima vulnerabilidade precisa daquela doação. Então, quando a gente converte, né, essa doação na cabeça da pessoa, é porque ela acredita que aquela pessoa precisa muito daquilo, senão ela está à beira de algo muito ruim. E nós queremos que as pessoas identifiquem a doação como um valor que ela investe para um futuro melhor, não só para tirar alguém da lama, digamos uhum. assim. E quando a gente consegue criar essa movimentação em que as organizações se posicionam e falam, ó, o meu trabalho, ele faz com que as pessoas daqui sejam mais felizes, que as pessoas daqui sejam mais ricas, que elas tenham mais oportunidades, e uma riqueza que eu digo é de valores, sabe? Uma riqueza de consciência, de oportunidade, de conhecimento. Então, essa visibilidade que a gente quer que as pessoas tenham do trabalho que uma organização faz, ela vai muito além daquele, eu vou doar para uma ONG porque sobrou para mim, ou porque eles precisam muito, porque eles atendem muitas pessoas necessitadas. Então, quando a gente traz essa questão do dia de doar e quando a gente inclui na mente das organizações de que não existe essa questão de ser concorrente, de que trabalhar junto faz muito a diferença e que eles podem chegar mais longe, é porque a população não tem essa consciência do impacto e da importância que uma organização tem na própria vida dela mesma. Então, quando a gente une todo mundo, quando a gente mostra que a gente consegue trabalhar junto, essa felicidade que a gente traz para a pessoa que a gente atende numa organização, a gente quer exportar ela para a pessoa que vai doar para nós, ou que vai ser um voluntário na nossa causa. E cada um tem a sua história de vida, cada pessoa tem a sua própria história de vida e aqueles valores que se conectam a ela. Então, o seu valor, por exemplo, pode ser a arte e a cultura. O meu valor, por exemplo, pode ser o combate à fome. Então, se eu tô vendo uma organização que atua na cultura, ela vai chamar muito mais atenção a mim do que uma que fala sobre o combate da fome. Então, não existe uma do tipo. Não tem como você dizer que a minha é melhor do que a sua, ou que a minha faz mais do que a sua, porque cada um atua em uma necessidade que a gente tem. É como você dizer que se a gente vender pasta de dente e shampoo, a gente vai vender mais shampoo do que pasta de dente, porque as pessoas gostam mais de shampoo do que de pasta de dente. As necessidades, elas são equivalentes, mas o nível de consciência das pessoas, ele precisa se tornar equivalente também. E hoje não é. Então, quando a gente une, quando a gente trabalha junto e mostra que o objetivo final, na verdade, é o bem-estar social que nós, nas organizações, promovemos e com nada de recurso, com nada de estrutura, com nada de dinheiro, a gente tem um rebuliço social que a gente consegue fazer num nível que ele é muito especial, assim, que ele pode chegar muito longe. Você falou uma coisa que é sobre as pessoas, às vezes, não reconhecerem o trabalho que as organizações sociais fazem no dia a dia, né. E daí tem sempre uma reflexão que eu faço, que é se a gente fosse imaginar um mundo sem ONGs, né, quem iria resgatar os animais abandonados, né? Quem iria proteger o meio ambiente?
Quem iria limpar os oceanos? Quem iria trazer saúde para comunidades remotas? Sabe? Então, assim, são tantos serviços essenciais, básicos, que as organizações filantrópicas fazem, que o governo e outras pessoas não estão fazendo, sabe? Que quase se a gente vivesse no mundo sem ONGs, a gente viveria num mundo totalmente disfuncional. Muito mais injusto, muito mais equilibrado, sabe? É triste imaginar. É realmente triste imaginar um mundo sem ONGs, assim. E quanta beleza tem no impacto que essas organizações de todos os tamanhos fazem. É, e eu acho que esse processo é porque, realmente, eu acho que tem certas pessoas que se identificam mais com uma causa, tem causas que são privilegiadas, né? E as causas emergenciais também acabam sendo grande gatilho de doação, especialmente no Brasil, a gente vê isso, né? E tem o desafio também de como a gente consegue converter essas doações emergenciais em doações recorrentes, que é um desafio que eu sei que você se interessa, que você quer transformar num tema do seu mestrado, né? Que também me interessa bastante, né? Mas é isso, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo conscientizar as pessoas, né? As pessoas vão vendo, né? Eu acho que a gente tem acho que um dos principais desafios que eu acho que hoje em dia que a gente tem de fortalecer a cultura de doação no Brasil é um desafio de comunicação. Porque já tem muita coisa incrível sendo feita por milhares de organizações. É um desafio de realmente as pessoas olharem para isso e ter espaço na mídia para isso, né? É, E se não tem espaço na mídia, sabe? Então, como é que a gente vai hackear esse espaço? Como é que a gente vai fazer, entende? Como é que a gente vai viralizar o espaço digital, entende? Mas é claro, tem que ter espaço, tem que ter mais apoio, com certeza, mas sem depender de fatores externos, como é que o terceiro setor ele pode se organizar para resolver esse desafio de comunicação, né? Então, acho que isso é um grande desafio que a gente tem pela frente, que o Dia de Doar tá nessa frente, tá ajudando a resolver esse desafio. Uhum. Porque quando a gente fala sobre o Dia de Doar e cada ano vai ganhando força, a gente não tá só promovendo a cultura de doação para aquele dia. A gente está promovendo a cultura de doação para sempre. Né? Então, tem pessoas que vão ser impactadas pelo Dia de Doar, vão talvez fazer a sua primeira doação na vida. Tem muitas crianças até que tem o Dia de Doar Kids também, tem muitas crianças, né, que vão fazer talvez a sua primeira doação na vida, e isso vão levar pro resto da vida. Talvez no ano que vem se torne um doador recorrente, ou até naquele mesmo mês se torne um doador recorrente, né? Então, assim, e, e eu acho que doar é um, é um ato ligado a uma virtude. E essa virtude é a generosidade, né? Então, para mim, quando a gente pratica doação, é muito além do que uma transferência de recursos, seja financeiro ou material, é a gente é, entender que primeiro ela tem que vir de um lugar ela vai acontecer porque existe uma empatia, né? Então, assim, se você tá. Existe uma sensibilização para você destinar, dar uma energia, uma atenção que seja, né? A gente tá até falando de doar atenção, né? Dar uma atenção que seja para um projeto, né? Pra uma causa. Então, se existe essa empatia e essa generosidade tá ativando isso, sabe? Eu acho que a gente já fica um serzinho um pouquinho melhor. Então, assim, eu acho que é uma virtude muito nobre, sabe? A gente, que se a gente conseguir fazer isso também transcendendo o nosso ego, sabe? A gente não tá doando para mostrar, e pode mostrar também, eu acho que não tem problema nenhum, que se doe, que se mostre, fale que tá doando, eu acho ótimo, só que eu acho que não vejo problemas em relação a isso também, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, mas mas realmente, ir nesse lugar do cultivo você tá fazendo uma aposta, né? Uma coisa que você acredita, sabe? Então, isso eu acho muito poderoso. Eu acho que ainda tem um degrau abaixo. Porque quando a gente entende sobre a história das organizações sem fins lucrativos no Brasil e no mundo, né? A existência de uma organização social
E trazendo para a história do Brasil, o terceiro setor ele se configura e se fortalece logo após a ditadura, porque democraticamente as organizações, elas são organizações da sociedade civil. É assim que nos denominamos, né? Organizações não governamentais, assim como OSCs, organizações da sociedade civil, são esses agrupamentos de pessoas que estão lutando pelos seus direitos básicos e trazendo reconhecimento e visibilidade a essas necessidades básicas. Então, quando você fala, se não existissem ONGs, como seria? Se a gente pensa na cabeça do hater da ONG, né? Aquela pessoa que acredita em toda notícia que fala que ONG é espaço de lavagem de dinheiro e que ONG só serve para roubar dinheiro dos outros e que vive à base de doação, para, enfim, tem muitas pessoas que pensam nisso e pensam nessa forma. Mas se a gente começa a identificar que são as organizações que lutam pelos direitos básicos, que são negligenciados pelo poder público, que deveria ser quem cuida dessas atividades que as organizações fazem hoje, é esse lugar que a gente estaria, sem esse diálogo com quem decide por nós. Então, além de cuidar do campo, além de cuidar das pessoas, além de cuidar das causas, as organizações também têm essa função de dialogar com quem tem poder para mostrar quais são as necessidades de verdade. Porque o poder público não tem capacidade de entender e conhecer um território a fundo. Quem conhece é quem está lá. E quem conhece é quem está lá trabalhando todos os dias, muito provavelmente com dinheiro nenhum. E muito provavelmente mobilizando toda aquela região para que tenham mais voluntários, mais doadores, mais atividades, mais beneficiários, mais pessoas envolvidas. Então, o mundo sem as organizações, além de ser um lugar triste, ele seria um lugar onde nossos direitos seriam completamente negligenciados. Não teriam pessoas que se dedicam profissionalmente para ter capacidade de bater na porta de um parlamentar, por exemplo, e dizer que a gente está sendo negligenciado. Então é mais do que bonito, é mais do que virtuoso, é democrático. E esse conhecimento, ele é muito subliminar, entende? Quando a gente fala de ONGs, a gente fala, ai, que bonitinho a pessoa catando um cachorro na rua, sabe? Tipo, ai, que bonitinho aquela pessoa que está com câncer e que não vai ficar com as necessidades negligenciadas. Mas a gente está falando de uma coisa que é muito mais basilar na nossa sociedade e que essa falta de conhecimento, essa falta de conexão e da capacidade que nós temos nas organizações de comunicar o que fazemos é que cria essa lacuna. E que gera esse reconhecimento das pessoas de que, eu não confio que eu vou doar para aquela organização e que ela vai fazer o melhor com o meu dinheiro. Porque eu ouvi dizer que uma organização em algum lugar, que eu não sei nem o nome, fez bagunça com um político. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem um ecossistema do setor social que ele traz essa possibilidade de realmente vivermos em um país democrático, que, acredito eu, e muito provavelmente quem nos ouve, é o espaço que a gente quer construir para nós. Então, o buraco é bem baixo, assim, e realmente essa lacuna de comunicação que o Dia de Doar se propõe a resolver e apoiar as organizações a construírem suas próprias estratégias de comunicação, suas próprias formas de se conectar com as pessoas, eu acho que ele realmente traz um caminho, sabe? Um caminho para a gente trazer a sociedade civil para participar das atividades que a gente desenvolve, muitos geralmente voluntariamente, e geralmente com nenhum recurso, nenhum apoio e nenhum tipo de infraestrutura que seria essencial para as pessoas poderem realmente se dedicar profissionalmente nesse campo. Então, enfim, o contexto é bem complexo. Incrível, Carol. Eu acho que muito do que você falou também é um trabalho que muitas vezes é invisível, né? Assim, por muitas pessoas, né? Porque esse trabalho que você estava falando é um trabalho de advocacy, que é praticamente um lobby de políticas públicas, né? Um lobby do bem, podemos assim dizer, de Uhum. políticas públicas, que as pessoas não veem isso acontecer e é difícil você mostrar numa foto, num Reels do Instagram, esse trabalho de impacto social sendo realizado, mas que é extremamente importante para construção de uma democracia, né? Assim, também é importante lembrar que, ligado à democracia, né, o terceiro setor, ele influenciou diversas conquistas que a gente teve no campo de diversidade e igualdade de gênero, né? Então, assim, foram principalmente organizações filantrópicas que lideraram os grandes movimentos que a gente teve nos anos 70, nos anos 70. Então, assim, realmente é o terceiro setor moldando a nossa democracia, né? Isso Uhum. realmente é muito importante essa fala. E
queria trazer, você trouxe aqui também essa questão de como o terceiro setor ele traz essas demandas até mesmo pro governo, enfim, ele traz essas demandas a serem evidenciadas, né? O que precisa ser tratado, né? Então, e tanto é que ele surge para resolver esses problemas, né? E você andou viajando um bocado aí, que eu tô sabendo. Você andou por mais de 32 cidades pelo Brasil recentemente, durante 3 meses, um baita projeto nômade. Queria que você compartilhasse um pouquinho por que você andou viajando tanto e como é que foi essa experiência. Ai, Rui, foi muito legal, assim, é uma dessas experiências que eu acho que a gente leva para a vida toda, mesmo. E o meu objetivo nessa viagem foi registrar histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias através da doação. Como é um trabalho invisível, como nós somos muitas vezes invisíveis frente a esse mundo de problemas e demandas que a gente se propõe a batalhar contra, a gente acaba não tendo tempo de contar quem nós somos e o que que a gente faz para que isso aconteça. E normalmente as pessoas que causam mais impacto são as pessoas mais invisíveis, porque elas estão tão imersas na rotina de resolução de problemas que ela não consegue dizer o que ela está fazendo, ela não consegue bater na porta de quem pode dar visibilidade para ela e falar: ó, eu estou fazendo isso. Então, o objetivo do podcast foi encontrar essas pessoas e que muitas delas, como eu costumo dizer, são os líderes do Dia de Doar, que é a melhor pessoa de cada lugar, porque é aquela pessoa que dedica a vida dela a ajudar as ONGs. Então, assim, se a ONG já é a pessoa, né? Se a pessoa que trabalha na ONG já é quem ajuda o território a se desenvolver, quem ajuda a ONG é tipo, entendeu? Ela tá lá num lugar muito especial, pelo menos pra mim, eu entendo e acredito nisso. Então, eu entrevistei mais de 20 pessoas espalhadas pelo Brasil que fazem essa articulação para mostrar que, o trabalho que a gente faz no setor é essencial. Dois, o que a gente faz normalmente é sem recurso nenhum financeiro de apoio e etc. Algumas pessoas que foram entrevistadas são pessoas que têm recursos e que entenderam que o seu potencial é mostrar que dá para fazer mais, dá para trazer outras pessoas equivalentes. Então a gente tem um perfil muito diverso nessas entrevistas, né? Tem lideranças comunitárias, tem voluntários, tem pessoas ricas, filântropas, que escolheram fazer um bom uso do seu dinheiro e trazer esse bom uso para as pessoas que estão à volta dela, porque a gente sabe que rico é amigo de rico, então, já que eu sou o rico e vou fazer filantropia, vou levar essa ideia para os meus amigos. Então, a ideia é realmente fazer um perfil de quem está trabalhando pela cultura de doação, mas sem termo técnico. Porque eu acho que a gente se distancia muito da população, das pessoas, quando a gente fala captação de recursos, cultura de doação, estratégias e etc. Eu queria que fosse algo que se relacionasse pelas histórias. Então, quem é aquela pessoa? O que aconteceu na vida dela, ao longo da trajetória dela pessoal, que fez com que ela se dedicasse ao que ela se dedica e como essa dedicação influencia o campo, influencia a região em que ela está envolvida, influencia a vida das pessoas daquela cidade em que ela está inserida. Então, foi muito importante para mim estar nas cidades, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas perguntaram: ah, mas o seu podcast não vai ser assim, com um cara de mesa, videocast, que é entrevistar a pessoa, fazer uma conversa aberta? Não, eu quero entender qual é a vida dessa pessoa, o que aconteceu com ela, como é a rotina dela e como que, a partir disso, outras pessoas podem se ver nessa história. Então, o que aconteceu na história do Rui? E por que a história do Rui é parecida com a minha história? E por que através dessas similaridades, eu posso fazer o que o Rui faz? Essa é a lógica dessas histórias que a gente foi registrar. E o nome do podcast, então, é Minha História de Doação. E já está disponível no Instagram e as pessoas já podem acompanhar. Como é que tá esse. Como é que faz? Sim, já está disponível, já foi lançado. Chama Minha História de Doação, está no Spotify, está no Instagram Dia de Doar. No Dia de Doar, a gente só
materializa um pouco as histórias que a gente conta no podcast. Mas você não vai encontrar essas histórias em vídeo inteira, porque a ideia é que você faça uma imersão nessa história, sabe? Então você vai lá, fecha o olhinho e ouve, tá lá dirigindo, tá lá lavando sua louça. Eu quero ouvir, conhecer o que é quem é essa pessoa, onde ela tá, como que ela lida com a rotina dela. Então tem uma questão bem documental dessas personagens. E tem episódio a cada 15 dias. A gente começou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E as histórias vão trazer essa rota pelo Brasil, né? De Duque de Caxias a gente vai para Bahia, depois da Bahia para Alagoas, depois do Alagoas para o Recife, depois para Pernambuco, depois para o Maranhão. Enfim, vai fazendo essa rota mesmo do tamanho e do que é o Brasil, né? Porque tem uma coisa que é muito. Que eu acho que é muito característico da nossa cultura, né? Que nós somos muito diferentes. A gente tem um país muito grande, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. Então, dizer o que acontece, o que funciona, ou quem é o doador em São Paulo, ou em Florianópolis, ou no Rio de Janeiro, é completo e absolutamente diferente do doador em Manaus, do doador em Fortaleza e do doador em Porto Alegre. Então, a ideia era trazer mesmo uma diversidade dessas personagens e dessas histórias de vida, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, possa se identificar como alguém que pode doar. Então, é essa a estrutura do podcast. E conta uma história que sei que foram muitas, né? E deve ser até difícil escolher uma, e talvez nem sei se é justa, mas conta uma história que te tocou, assim, que você gostaria de compartilhar com as pessoas aqui nesse podcast. É injusto escolher uma. É bem injusto. Eu acho que eu vou escolher a que me fez chorar mais. Lá em Manaus. Assim, é muito engraçado porque várias histórias passam por religião, várias histórias passam pela própria vida da pessoa, né? É essa a intenção. E eu não sou a pessoa da religião, eu não sou religiosa, mas a pessoa que eu fui entrevistar em Manaus, ela é uma missionária e ela se formou missionária, toda essa estrutura mesmo da igreja, dá incentivo e estrutura para que ela pudesse se dedicar ao setor social. E ela montou, nos últimos 25 anos, uma casa de acolhimento para crianças em vulnerabilidade, altíssima vulnerabilidade. Então, os casos que ela me contou foram de crianças com mínimo 1 ano e meio, envolvidas com abuso sexual, envolvidas com tráfico de drogas, crianças mesmo assim em altíssima vulnerabilidade, numa região que é extremamente invisibilizada, porque quando a gente pensa em Amazônia, né, quando a gente pensa em Amazonas e Manaus, a gente imagina que existem tribos indígenas e a gente imagina que existe, tipo, o polo industrial. Só que o fato de existir tribos indígenas e um polo industrial cria, primeiro, uma desigualdade social inacreditável, uma falta de conhecimento e acesso, porque só chega e sai de Manaus ou de barco ou de avião. Então, a população daquela região, ela tem especificidades de vulnerabilidade muito específicas. E ela identificou que a missão da vida dela era tirar pessoas e crianças em situação de rua. E aí, ela escolheu não receber salário, ela escolheu, e eu não acho isso louvável, tá? Eu acredito que uma pessoa que se dedica a isso, ela deve sim ser remunerada por isso, porque é uma... Então ela abandonou o trabalho de missionária, assim, de uma certa forma, e para se dedicar a construção da organização. Nossa. E aí tem uma fala que ela deu assim, que foi a fala que me fez chorar, foi: ninguém olha para nós. O poder público não sabe o que acontece aqui. As pessoas não sabem o que acontece aqui. E aí olha pra gente e fala: ai, que bonitinho um orfanato. Ai, que bonitinho, ela atende crianças. Olha que legal as fotinhos das crianças que estão lá, que saíram da... Como chama quando tá indo desnutrição? É isso. Ah, que bonitinho a criança que ela atende não está mais desnutrida. Mas, além disso, ela mantém uma organização dentro de uma favela que tem uma entrada e uma saída, que é comandada pelo tráfico, com 80 funcionários remunerados, CLT,
ela, tipo, tem toda uma estrutura de planejamento e de execução do trabalho. Ela abriu novas frentes de atuação lá. E, assim, uma senhorinha. Ela deve ter 1,5 m. Ela não tem formação, ela não tem. Ela não. A formação dela é essa, é missionária, entendeu? É Uhum. olhar para as pessoas. E, através desse olhar, ela encontrar possibilidades. E essa pessoa é quem lidera o Doa Manaus. Entendeu? É ela que faz a articulação de outras organizações que estão ali. Porque, assim, ela atua em um bairro. Qual o nome dessa pessoa? O nome dela é Magali. Ela atua em um bairro específico. Tem vários outros bairros na cidade. Então, ela juntou com outras organizações em outros bairros e falou assim: ó, quando não rolar no seu aí, traz pra cá. Ou quando não der pra eu atender aqui, eu levo pra aí. E eu fui pra Manaus, eu não ia entrevistar ela. Eu fui pra Manaus porque eu ia entrevistar uma liderança indígena. É claro que eu vou pra Manaus, vou entrevistar uma liderança indígena. Vou pra dentro de uma tribo, entendeu? Pra uma aldeia. Não, eu cheguei lá e aí todo mundo olhou pra mim e falou: nossa, tudo que a Magali recebe, ela distribui. Se ela recebe dinheiro, ela vai distribuir esse dinheiro para todas as outras organizações que ela conhece. Se ela recebe uma doação de água, ela vai distribuir a água para todas as organizações que ela conhece. E ela tem 80 funcionários para manter. Não é como se ela não tivesse necessidades dela. Não é como se ela não tivesse necessidades ali dentro do bairro dela. Mas ela entende que através dessa rede de colaboração, ela pode chegar muito mais longe. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, assim, do que a gente pode fazer e onde a gente pode chegar. E eu queria fazer uma crítica às pessoas nesse lugar aqui, que é, a maioria das pessoas que eu entrevistei, elas são pessoas da terceira idade. E isso significa que o nosso setor, e eu imagino que você deva ver muito isso também quando você lida com quem procura doar como uma solução, é que são pessoas que elas têm pouquíssima habilidade tecnológica. São pessoas que têm altíssima vulnerabilidade nessa inclusão digital que a gente está inserido. E o mundo está caminhando para um lugar em que o digital ele é parte de quem somos. Já é um direito básico da população ter acesso à internet. Então, se a gente está entendendo que o terceiro setor é liderado e que as histórias mais impactantes são de pessoas que estão à beira da aposentadoria, aonde está a solução? Aonde que nós jovens vamos nos inserir e vamos abrir o olho para ver que, tipo, primeiro, o mundo não tem mais solução se a gente não trabalhar no social e no ambiental. E segundo, a gente não pode mais esperar que são essas pessoas que estão com pouquíssima saúde, porque a Magali, por exemplo, ela está se recuperando de uma paralisia facial que ela teve, causada por estresse, porque, obviamente, essa mulher lida com questões pesadíssimas que ela não é humanamente capaz de lidar sozinha. Então, onde que nós estamos, onde que a gente está depositando nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nossos recursos, para que a gente crie uma rede de diversidade de idades, de pessoas, de acessos, de conhecimentos, para que isso possa realmente chegar mais longe. Então, para você que está nos ouvindo agora, tem muito que você pode fazer. E não dá para esperar pela Magali. Não dá para esperar por nenhuma das outras personagens que a gente trouxe, porque todo mundo tem um limite. E eu acho que a maioria dessas lideranças que eu entrevistei, elas estão beirando o limite. E o mundo também tá beirando o limite. E as pessoas simplesmente entenderam que o papel delas é viver uma vida em paz. Porque é ok, a gente tá todo mundo cagado das ideias, entendeu? Saúde mental tá aí, tá batendo na porta de todo mundo, mas há diversas pesquisas que dizem que doação melhora muito a nossa qualidade de vida. Então, acho que a solução, ela vai muito por esse caminho mesmo. E às vezes muitas pessoas estão tendo problemas de saúde mental porque estão trabalhando, às vezes, em emprego que detestam, né? Isso eu acho algo muito louco. As pessoas dedicarem a maior parte da sua vida, do seu tempo, a fazerem algo que não gostam e que não tem impacto positivo para a sociedade e elas não acreditam naquilo, né? E ela tá destinando a vida dela, maior parte da vida dela para aquilo, né? E, assim, não querendo incentivar todo mundo a ser empreendedor, mas como você falou, realmente existem pouquíssimas lideranças sociais de jovens empreendedores sociais. Tem surgido cada vez mais, mas ainda falta muito. Falta muito mesmo, assim. E pode ser um excelente caminho. Você empreender com impacto, e é possível você ser dono de uma ONG, você ter uma boa remuneração e você ter equipe e você fazer algo que faz a diferença na sociedade. Então, assim, as pessoas muitas vezes
nem cogitam isso como uma possibilidade. Ah, vou abrir uma ONG, né? E eu posso ser remunerado e captar recursos e ter uma equipe, sabe? Elas acham que é tudo voluntário também, né? Vou abrir uma ONG e vou ter que trabalhar de graça pro resto da minha vida, sabe? Então, pode realmente ser um caminho profissional para as pessoas e muito próspero e positivo, né? Mas Posso trazer essa questão? Para mim, eu acho que ela é primordial, porque as pessoas esquecem que uma ONG, ela é um CNPJ e que a única diferença de uma ONG e de uma empresa é que o lucro que a empresa tem, ela distribui entre um grupo pequeníssimo de pessoas que coordenam aquela empresa. Então, vamos supor, lá, você abre uma empresa e você tem lá seus lucros daquela empresa que você está trazendo, né? O dinheiro que você arrecada dali, sei lá, você lucrou R$ 1 milhão esse ano. Esse R$ 1 milhão é seu. Entende? Você tem seu salário, mais esse dinheiro que você lucra. Se você transporta essa ideia para uma organização, você também tem seu salário do mesmo jeito, só que esse R$ 1 milhão que sobrou, ele volta para toda a atividade que tem ali daquela organização. Então, uma ONG por si só, ela não é um lugar que se mantém apenas e única e exclusivamente através da assistência social. Ela também tem fluxo de caixa, ela Uhum. também tem fundo de desenvolvimento a Pode longo vender prazo, produtos. pode vender produtos, pode ter lucro, e o lucro ele é revertido para a organização. Esse leque, né, essa lacuna de informações, ela também impacta muito as pessoas quando ela escolhe o que fazer na própria carreira, né? Tipo, de você escolher trabalhar no terceiro setor ou escolher trabalhar numa organização. Se você cria essa consciência de que toda empresa poderia ser uma ONG, se você pegasse esse lucro que você tem que é exacerbado e que muito provavelmente vai para, enfim, pouquíssimas pessoas, que daí é essa desigualdade que a gente sabe que não funciona numa sociedade organizada. Não é nem questão de ideologia ou nada disso. É que a gente não funciona mais com uma concentração de riqueza. Não funciona, o mundo não está funcionando desse jeito. Então, se a gente repensa esse modelo de negócio e a gente entende que existe a possibilidade de um modelo de negócio em que as pessoas são mais valorizadas e através dessa valorização do indivíduo e não dos números da empresa, né, desses números do lucro, a gente consegue criar essas novas oportunidades e consegue pensar que um negócio de impacto é aquele que está nesse lugar de vender produtos e serviços, não com o objetivo de enriquecer, mas de criar oportunidades para as pessoas. Eu acho que tem um caminho do meio, inclusive, né? Eu acho que a gente está caminhando para esse lugar. E acho que já, como você falou, tem muita gente que está começando a perceber isso, começando a vir para esse espaço, mas que ainda falta muito para esse reconhecimento. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma produtora audiovisual em São Paulo. A minha produtora audiovisual faz videoclipes. Vamos trazer uma referência para mim, é tipo Condzilla. A minha organização, sendo equivalente ao Condzilla, ela não tem fins lucrativos, porque eu entendo que todo lucro excedente que eu tiver dos clipes, opa, todo o lucro excedente que eu tiver dos clipes que eu faço, ele não vai para nós, que somos as pessoas que estamos fundando essa empresa, esse negócio de impacto. Ele vai para criar oportunidade para as pessoas que não podem pagar clipes. Então, aquele que pode pagar, ele financia aquele que não pode. E a gente tem todos os critérios de avaliação para entender quem pode entrar nesse fluxo diante da necessidade das pessoas e do nível que ela pode se desenvolver como pessoa também. Então, uma pessoa abre oportunidade para outra, e o fato da gente não esperar que esse avanço máximo, que esse sucesso profissional, sucesso da empresa, possa fazer com que a gente fique rico e milionário, não é essa a intenção, entende? A nossa intenção é fazer com que, a partir do sucesso da nossa empresa, a gente possa abrir portas para outras pessoas. Isso é uma forma também de você trazer impacto para negócios convencionais, né? E é muito possível. Em- Tem uma empresa que vende óculos também, que eles também fazem isso, né? A cada óculos que você compra, eles dão um óculos para uma pessoa que não conseguiria ter acesso a óculos. Você pode. Tem N formas de você fazer isso, né? Que legal, não sabia que você operava assim na sua produtora de São Paulo. Que Eu acho massa. que diante desse cenário, a gente começa a identificar que tudo isso é doação, de alguma forma, né? Você abrir mão daquilo que te excede é doação.
E eu acho que as campanhas de comunicação que a gente estimula que sejam desenvolvidas no Dia de Doar, elas falam muito sobre isso. Como é que você pode abrir mão disso que te excede para que possa abrir novas oportunidades para outras pessoas? E aí, queria te perguntar, né? Como dentro da Doare vocês apoiam para que as pessoas possam criar essa forma de mostrar, né? Como é que a gente pode abrir essa oportunidade, inclusive para que seja fácil, né? Porque precisa ser fácil. Ninguém doa assim, ah, acordei hoje, quero fazer uma doação. Acordei hoje, quero mudar o mundo. Como é que existe esse caminho para criar uma boa campanha? Boa pergunta, ainda mais agora se aproximando do Dia de Doar. Então, você que trabalha com uma organização de impacto, eu acho que esse momento, se você nunca fez uma campanha de doação, é um bom momento para se jogar. Eh, eu acho assim, duas principais coisas para uma boa campanha. Primeiro, tecnologia. Segundo, comunicação. Tecnologia, você tem uma plataforma de doação que vai conseguir processar pagamento de forma rápida, sem burocracia, que te permita múltiplas formas de pagamento, cartão de crédito, Pix, boleto, Apple Pay, Google Pay, enfim. Se você pode ter ou não necessidade de receber doações internacionais, você tem que avaliar isso no seu caso. Mas isso é a base, assim. Para mim, a tecnologia, eu acho que ela é commodity, né? Então, você pode operar com uma tecnologia da Duari, de processar pagamentos, e claro, daí tem diversas camadas adicionais de você, além do processar pagamentos, mas de você criar uma rifa, de você criar um leilão, de você criar uma página de crowdfunding, de você criar uma petição, e nessa petição você consegue captar doação. Isso também são coisas adicionais específicas de uma plataforma de doação, que vai diferenciar de uma plataforma de pagamentos tradicional. E aí que começa a fazer toda a diferença. Essas camadas adicionais onde a gente entra com o conteúdo. E aí, esse conteúdo que vai direcionar toda a comunicação. E assim, eu acho que antes de colocar qualquer coisa dentro de qualquer plataforma de doação, tem que planejar uma campanha. Tem que saber o que você quer comunicar, com qual objetivo, né? E eu acho que tem coisas que fazem muita diferença para uma campanha, tá? Então, eu vejo um grande erro de muitas organizações quando elas vão fazer uma campanha de doação, é, elas simplesmente criam uma campanha tipo, doe para a organização X, uma campanha genérica, né? E eu vejo que é, isso acaba não criando muita conexão com as pessoas. Aí você está captando, você tem que ter um objetivo. As pessoas têm que entender, ó, preciso de 50 mil reais para fazer isso. E a campanha, ela tem um prazo, ela tem um início e um fim, e ela tem uma meta. E você tem que comunicar isso e movimentar isso internamente dentro da sua equipe para você alcançar essa meta, né? Então, o que eu acho muito poderoso é quando as campanhas elas conseguem criar marcas. A campanha ela tem um nome, ela tem um slogan, ela tem um conceito, né? Então, ela não é você pedir uma doação institucional para sua organização. É você pedir para um projeto específico, para uma ação específica, para comprar coisas específicas. Eu acho que isso é muito poderoso e ajuda a aproximar o doador da campanha, tá? Isso falando principalmente de campanhas pontuais, claro, que a gente está falando aqui, né? É claro que campanhas recorrentes, a gente pode ter aspectos mais institucionais, tá? E não tem regra, né? Então, acho que de comunicação, acho que esse é um grande diferencial que eu vejo que muitas organizações não fazem, né? E você, Carol, o que de dica você dá para quem quer criar uma campanha no Dia de Doar, que está chegando aí, e arrecadar recursos? Eu acho que as pessoas, elas compram histórias, né? Não gosto da palavra compra quando a gente fala de doação, porque eu acho que a gente meio que coloca a ideia num lugar diferente do que ele é. Mas eu acho que as pessoas se conectam com as nossas histórias. Então, eu não vou doar para ONG, sei lá, ONG Doare. Eu vou doar para aquela pessoa que na ONG Doare está fazendo a diferença, porque eu confio que aquela pessoa faz a diferença. Então, eu acho que quando você conta uma história, pode ser a sua história como líder naquele espaço, pode ser a história da pessoa que você atendeu, uma pessoa que você transformou a vida. Então, como no caso lá do Do It Too. Aquele menino do grupo de pagode que se apresentou no final do dia, ele falou: Ó, eu estou aqui hoje porque eu tive a oportunidade numa organização. E aí você materializa para a pessoa justamente isso que você falou: eu preciso de 50 mil para reformar o telhado da minha ONG. Show! Isso materializa. Só que
Às vezes a reforma, ela tem menos apego com o nosso coração e com a nossa história de vida, e a gente tá falando de doação, doação geralmente é pelo coração, com o que a gente se conecta mesmo no coração. Então eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com a narrativa de qual é a história que eu tô impactando, qual que é realmente o que aquilo transformou na vida de alguém. E a gente sabe que tem muita história nos nossos meios, né? A gente vive para transformar histórias, então esse é o nosso produto, digamos assim. Então, para mim, a contar uma história e contar bem uma história e contar uma história na estrutura que a gente tem hoje de redes sociais é essencial. Então, como é que eu entendo os materiais que eu tenho hoje, as mídias que eu tenho hoje, para colocar essa história em 1 minuto, com cortes rápidos, com legenda, com, sabe, com toda essa linguagem de redes sociais, para que ela possa realmente chegar a mais pessoas. Então, tem um longo caminho aí pela frente. Precisa de muito estudo. Boa, storytelling é sensacional, realmente uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, eu até tenho duas perguntinhas que eu recomendo para as organizações fazerem quando elas não têm histórias, né? E eu acho muito potente histórias de pessoas que são beneficiadas pela organização. Então, para isso, existe um processo de coletar essa história, que são coletas de depoimentos, né? Eu acho que tem duas perguntas que você pode fazer para as pessoas para gerar essas histórias, que primeiro, como é que você estava antes de conhecer a organização? Por quais problemas que você estava passando? Como é que era o seu contexto? Conta um pouquinho mais sobre como você chegou até aqui, como você chegou na organização. Isso a pessoa vai contar a partir do ponto de vista dela. E uma segunda pergunta é para a pessoa, tá, e depois que você conhecer a organização, o que aconteceu? Né? Daí ela vai poder falar da transformação, dos impactos, benefícios, etc e tal. Acho que assim, porque às vezes também, e até queria ouvir também, se você tem alguma estrutura de storytelling que pode ajudar as pessoas, porque às vezes é difícil coletar essas histórias e criar essa narrativa, né? De uma forma que as pessoas consigam se engajar, né? Sim, eu acho que vai por esse caminho mesmo, viu, Rui? Tentar entender o impacto que você teve, conversar com as pessoas que você atende. Pensando aqui, né, que quem tá ouvindo a gente tem uma organização e está pensando em construir uma campanha, pensa naquela pessoa que você sabe que não sai de dentro da sua ONG. Por que ela não sai de dentro da sua ONG? Tem sempre uma, pelo menos uma, tem sempre uma que tá lá todo dia e que conhece todo mundo, conhece o corpo administrativo, conhece todo mundo. Por que ela tá lá? E eu tenho certeza que ela tá lá porque muito provavelmente ela não gostaria de estar em casa. Se ela não gostaria de estar em casa, é porque ela tem algum problema na casa dela. Então, o fato de você simplesmente proporcionar um espaço para ela estar lá já faz toda a diferença. Ou então, se você você tem uma iniciativa que está começando, o que te levou a começar essa iniciativa? Eu acho que está muito nessa pergunta mesmo que você fez, como você estava antes e o que que isso está te proporcionando. Boa. E beleza. Temos uma campanha com conceito, slogan, histórias lindas, maravilhosas, prontas para converter em doações. E agora precisamos levar isso para o público, engajar as pessoas nas redes sociais e temos então trabalhar com marketing. Eu sei então que o Dia de Doar tem muito material que pode ajudar as organizações a fazer esse marketing. Conta um pouquinho mais quais são esses materiais e como as pessoas podem acessar esses materiais. De forma prática, rápida, o Dia de Doar, ele fornece para você um estagiário de graça. O estagiário já trouxe tudo prontinho. A gente desenvolveu 2 meses de planejamento de comunicação, daí comunicação integrada com várias mídias, como que eu me comunico presencialmente, como eu me comunico digitalmente, com vários tipos de ferramentas que hoje a comunicação aborda, né, trabalha com. A gente tem esses 2 meses de planejamento, temos encaminhamentos de como é que você pode se comunicar com diferentes públicos. Então, como é que eu falo com a gestão pública? Como é que eu falo com as empresas? Como é que eu falo com os indivíduos, com as pessoas? Como é que eu falo com as escolas, agências de publicidade? Como é que eu converso com a imprensa? Então, a gente tem todo esse material que pode te instruir a criar um melhor discurso para cada público, de acordo com a sua história e com a sua realidade.
Nós desenvolvemos 30 dias de planejamento de redes sociais. Então, do começo da campanha até o final, você tem lá, dia após dia, o que que você vai fazer nas suas redes sociais, sendo publicação, live, stories, qual tipo de depoimento que você vai coletar, qual é a história, que foco que você pode dar para essa história. E aí a gente tem a arte pronta para você publicar e também uma arte editável que você pode mexer tudo que você quiser dela. Troca as cores, E troca o tudo no logo, Canva, né? tudo no Canva, facinho de mexer. E a gente entendeu que nem todo mundo sabia mexer no Canva, então a gente fez vários tutoriais. Então, se você não sabe mexer, não sabe usar, tem também lá nos nossos materiais do Dia de Doar como é que você adapta para a sua realidade, para o seu contexto. Aí a gente também tem vídeos de influenciadores digitais que você pode publicar dentro dessa sequência dos 30 dias. Temos release para você mandar para jornalista da sua cidade, colocar na rádio, colocar na TV, colocar no carro de som. A gente tem áudios que você pode usar para colocar narração de vídeo, para colocar num spot de rádio. Você vai lá, bate na rádio da sua cidade e fala: ó, me dá 30 segundinhos aí para colocar uma propaganda. O áudio já está pronto, você só distribui o áudio. Tem 15 músicas com 15 estilos diferentes que você pode usar para fazer coreografia na sua ONG, pode colocar para colocar atrás dos seus vídeos nas redes sociais, que falam sobre isso, sobre o dia de doar, generosidade e impacto social. Então, assim, tá tudo pronto. A gente entendeu que a maior parte das organizações do Brasil não tem estrutura de marketing para criar uma campanha a nível que a gente acredita que precisa para a gente causar o impacto que a gente espera causar. Então, a gente fez um estagiáriozinho, assim, para quem quiser fazer a campanha. Gente, Mamão com Açúcar tá de mão beijada. Acessa diadedoar.org.br, clica lá em Para ONGs, aí você vai poder acessar, vai ter uma rápida inscrição e você vai acessar todo esse material gratuitamente para você te auxiliar no marketing da sua captação de doação online do Dia de Doar. Então, acessa lá, não deixa para depois, que esse material tá riquíssimo mesmo. Isso é uma joia pro setor. Parabéns, Carol. Pô, foi muito bom. Fico muito feliz. E, ó, você falando isso para mim é muito relevante, porque eu sei que a Doare hoje ela tem um espaço de realmente capacitar as organizações de chegarem nesse lugar, de conseguir captar, né? Falando, tipo, é o objetivo de vocês que elas captem recursos, que elas se desenvolvam e que elas possam cada vez mais chegar mais longe. Então, se você tá falando que funciona, se você tá falando que é bem feito, então é porque é bem feito mesmo, viu? Não sou eu que tô dizendo. E você falou de uma coisa muito legal que eu gostaria de trazer, que são dos embaixadores, né? Que podem ser influenciadores ou não. Isso a gente tem visto aqui na Doare, que a gente tem campanhas que acontecem no dia do Doare ao longo do ano, que maior parte da arrecadação vem através de embaixadores, né? Isso eu acho uma lógica interessante porque a gente sai do modelo tradicional, onde somente a ONG fica responsável pela captação e ela tem que correr atrás daqueles recursos e daí só vai depender da rede dela, do Instagram dela, dos e-mails dela, e ela às vezes acaba exaurindo e cansando a base de pedir para uma mesma campanha, né? E às vezes até é difícil também de como quebrar essa bolha, né? De como conseguir pessoas diferentes que já estão na rede da organização, né? Os embaixadores, eles têm o poder de fazer isso, porque você consegue acessar a rede dessas pessoas, né? E os embaixadores podem sim ser influenciadores, pessoas com milhares ou milhões de seguidores que influenciam um determinado nicho, mas podem ser pessoas comuns. Qualquer pessoa pode se tornar embaixador da sua campanha e arrecadar recursos para você, né? Isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos, né, o fundraiser, o P2P fundraising, isso é muito comum. E aqui no Brasil a gente praticamente não tem isso, né? E a Doar é uma grande incentivadora, a gente tem tecnologia para fazer isso. Então você pode criar a sua campanha vai ter uma meta de R$ 80.000. Você pode ter outras pessoas que vão chegar lá, quero ser embaixador, vai criar uma subcampanha. Ela vai definir a meta que ela quer, uma meta de R$ 2.000, R$ 5.000, vai subir a fotinho dela e ela vai ter uma página personalizada para captar doações. Então, eu acho isso algo muito potente. Você já tem esse convite para a pessoa se tornar embaixador, o post de embaixador. Isso já é uma junção muito boa aí. Utilizar a Doar com esse material do Dia de Doar vai ser uma combinação excelente aí para uma captação. Eu acho que essa questão do influenciador, da pessoa que leva a sua campanha à frente, ela fala muito sobre confiança,
né? Porque uma pessoa que segue um influenciador X ou Y, ela confia naquilo que aquela pessoa está falando. E como a gente tem uma dificuldade de confiança no setor, como a gente sabe que a dificuldade de manter doadores recorrentes está muito ligado ao quanto que a pessoa confia no trabalho que a gente faz, quando você traz alguém que é alguém com a qual aquela pessoa já tem um laço de confiança, você se aproveita desse laço de confiança para que você coloque a sua pauta naquela cabeça daquela pessoa que segue aquele influenciador. Então, sim, tem uma questão de furar bolha, que é essencial e que é um super desafio na comunicação para todo mundo. E aí, ai, a minha ONG não fura bolha, não sei o quê. Amiga, não se preocupa, que nem empresa fura bolha, com milhões de reais investidos em marketing, ainda fica preso ali naquele público. Então, é um desafio que a gente tem na comunicação no geral. Então, eu acho que o influenciador ele ajuda a criar esse laço de confiança e ajudar também para que a campanha chegue mais longe. Mas não dá para desconsiderar que você precisa selecionar muito bem quem tá levando essa mensagem à frente, porque a gente já tem uma dificuldade de confiança com as pessoas. Se tu pega um influenciador que daqui a pouco tá envolvido com um problema dele, dos mais diversos, é a sua causa que acaba se conectando com esse problema que ele levou à frente. Então, o embaixador ele precisa ser selecionado com muito critério, né? Não é qualquer pessoa que topou, não. Então, tem esse negócio também. Acho que tem que tomar muito cuidado. Eu sou super a favor. Acho que é muito importante. O Dia de Doar a gente distribui vídeos de influenciadores digitais para as pessoas usarem, mas tem que selecionar de verdade quem pode ajudar em vez de atrapalhar. E falando sobre quebrar a bolha, você falou que, né, as empresas tradicionais investem muito em marketing, a gente sabe, né? E a gente também vê o quanto o alcance orgânico, né, do Instagram e outras redes sociais estão caindo. E as organizações, às vezes, estão ficando para trás. Elas não estão entrando nesse jogo. Então, isso é uma coisa também que eu vejo que outra forma de quebrar essa bolha é fazendo investimento em tráfego pago, em marketing digital, né? Ou seja, anúncio no Meta Ads, no Instagram, no Facebook, anúncio no Google também, que você tem as ONGs nos benefícios do Google Grants, também são grandes formas de quebrar a bolha. Anúncio no TikTok, nossa, a gente tem organizações que captam muito com o TikTok de forma orgânica e paga, né? Então, assim, eu acho que tem um enorme potencial de criar conteúdos que sejam, sabe, que engajem as pessoas, que eduquem as pessoas e que gerem doações também para as pessoas, sabe? Só que às vezes esse conteúdo ele precisa ser impulsionado, ele precisa de que seja investido dinheiro de tráfego pago, porque o algoritmo realmente é capitalista e a gente, sabe, é difícil às vezes não jogar o jogo. Tem que pensar em formas de hackear, no orgânico e viral, ótimo. Mas eu acho que também que as organizações também têm que começar a coçar o bolso, destinar uma verba para marketing digital, se possível, ter uma agência, um profissional qualificado que faça direito. Não é só também clicar no botãozinho ali de turbinar e promover o post, aquele botão ali é uma grande pegadinha é um grande caça-níquel do Instagram, né? Então você vai colocar R$ 200 ali, não vai te dar tanto engajamento como se fosse de forma avançada, utilizando o Facebook Business Manager, com meta, você saber a conversão, ó, investir R$ 500 aqui e tá me gerando tanto de conversão. E a partir do momento que você tem um profissional que faz isso de forma avançada, você consegue saber, pô, meu custo por conversão está sendo de R$ 7 e meu ticket médio dessas conversões é de R$ 35. Pô, então criei uma máquina de gerar doação. Daí você vai conseguindo escalar esse investimento com maior segurança. Então, assim, é totalmente diferente do que colocar R$ 200 às cegas no botãozinho de impulsionar. Então, eu super recomendo, você que é gestor social, vai criar sua campanha, reserve investimento para investir em tráfego pago, tenha um bom profissional para fazer isso. E parece que é muito longe da nossa realidade, porque a gente não tem dinheiro nem para comprar a chuteira do menino que vem fazer o curso de futebol e que a gente precisa comprar a chuteira dele, enfim. A gente sabe que falta muito dinheiro na organização. Falar de investimento em marketing parece algo extremamente supérfluo, mas eu discordo desse pensamento, porque quando a gente faz um projeto aprovado em qualquer tipo de lei de incentivo, você tem obrigatoriamente que destinar 25% desse projeto para comunicação. E esse dinheiro, geralmente, ele é super negligenciado e super mal utilizado. Você vai lá e faz um monte de folder, fica distribuindo esses folder na rua, depois gera lixo, ninguém vê, e você podia usar esse dinheiro de investimento de uma forma mais inteligente. Então, eu acho que
tem sim rúbricas em projetos de dinheiro que você tem que gastar nessa forma e que a falta de conhecimento também, falta de habilidade na comunicação, cria essa lacuna, né? Então, para quem tá ouvindo a gente aqui, tá falando assim, nossa, mas como é que ele tá falando pra gente investir em marketing se eu não tenho dinheiro nem para fazer o meu básico? Tem dinheiro dentro de projeto e a gente sabe que a principal forma de captação de recursos hoje das organizações, né, majoritariamente hoje no Brasil, é a partir de leis de incentivo. Então, pensa como é que tu vai gastar esse dinheiro. Quando você vai fazer o plano de comunicação lá de um projeto de incentivado, pensa que ele vai gerar mais doação para você a longo prazo. Use esse dinheiro de forma estratégica, já que ele tem que ser gasto naquilo, qual a melhor forma de gastar naquilo. Então, tem caminho, tem opção. Não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. Com certeza. E tem muita coisa de marketing também que pode ser feita que é gratuita, praticamente, ou bem mais barato também, né? Muitas organizações não fazem. Por exemplo, e-mail marketing, tá? Beleza, tem o custo da plataforma, mas hoje em dia, super barato, RD Station, bem acessível para muitas organizações sociais. Você tem plataformas que têm desconto para as organizações sociais. E assim, tem muitas ONGs que ela nem tem, ela tem as bases dos doadores em papel, praticamente, ou planilha de Excel. Se tiver em planilha de Excel, é até mais fácil, que daí é só importar. Mas a gente sabe que tem ONGs grandes, assim, ou que fazem um trabalho significativo atendendo centenas, milhares de pessoas por mês, e esse cadastro ainda é no papel, ou num sistema que é totalmente fechado, né? Então, assim, gente, vamos pegar esses contatos, vamos pegar esses leads de potenciais doadores, vamos organizar, colocar num CRM, como o CRM da Doare, ou colocar uma outra ferramenta de biomarketing e vamos mandar e-mail para essa galera. Né? Vamos no WhatsApp, mandar mensagem um a um, nem que seja pega o estagiário, vamos lá, vamos chamar o pessoal para se engajar na campanha, no um a um, sabe? Então acho que também vamos pensar em como furar o algoritmo, e nem que a gente tem que um a um falar com as pessoas no WhatsApp, sabe? Rui, eu acho que a gente negligenciou esse assunto, porque quando a gente fala de doação, a gente não pode desconsiderar que a pessoa que doou precisa saber o que foi feito com esse dinheiro. E a gente esquece. E eu me coloco nesse lugar também. Quando eu falo de dia de doar, eu falo: faça sua campanha, incentive as pessoas a doarem, faça toda essa movimentação. E o depois, a gente acaba se desgastando tanto nesse processo que o depois ele é muito negligenciado. Mas se essa pessoa não sabe o que foi feito com o dinheiro que ela doou para sua organização, como é que ela vai saber se ela vai doar de novo? Como é que ela vai confiar que aqueles R$ 10 que ela te deu foi realmente para aquilo que você se propôs e que ela vai doar mais outros R$ 10 depois e que ele realmente vai continuar sendo esse desenvolvimento que ela se propôs a fazer? Então, não é o mais opcional se você tem uma base de doadores, você não ter uma comunicação por e-mail com eles. Não é opcional. Você precisa prestar contas do que aquela pessoa tá, entendeu? Do que ela tá pagando, digamos assim. É quando a gente cobra tanto dos políticos que a gente não sabe o que é feito com o nosso dinheiro de imposto, que a gente não sabe qual que é o impacto que a gente tem quando a gente está pagando metade do nosso dinheiro de combustível que vai para o governo. E onde que vai? A gente vê que a saúde não funciona. Mas a gente está fazendo isso com os nossos doadores? Ou a gente está replicando esse modelo? Como é que a gente pode criar mecanismos de trazer essa pessoa que doa e que se ela doa, ela acredita em mim, se ela doa, ela está confiando no meu trabalho, então eu preciso que ela entenda, né, que isso aconteceu mesmo. Então, não é mais opcional ter essa ferramenta, não é mais opcional, eu acho que ela é obrigatória. O pós-doação é muito importante, Carol. Que bom que você está trazendo esse tema. E assim, se a gente trabalha um pós-doação bem feito, você vai conseguir converter esses doadores pontuais em doadores recorrentes. Então, assim, além de ser uma obrigação de prestação de contas e de você mostrar o impacto que você está sendo para as pessoas que investiram naquela campanha, assim, vai trazer dinheiro para a sua organização, vai trazer mais recursos para a sua ação, recursos recorrentes, né? Então, eu falo bastante, né? Como seria o planejamento de captação online, anual de uma organização. Eu sugiro que seja mais ou menos de 3 a 5 campanhas por ano, né? E aí a gente consiga intercalar campanhas pontuais, recorrentes, né? É claro que a recorrente ela pode estar acessível ao ano inteiro para doadores, mas elas têm picos onde você pode ativar ela. E a grande vantagem de fazer isso é porque nas campanhas pontuais era muito boa para você aumentar a sua base de novos doadores. É uma campanha que você consegue
tangibilizar de forma mais fácil, uma campanha que você pode investir mais em marketing, você vai ter os embaixadores, que você então, usar as campanhas pontuais para crescer a rede, e daí você faz uma campanha pontual, você faz a prestação de contas dessa campanha pontual para os doadores, você mostra como o recurso foi utilizado, o impacto realizado, conta novas histórias, e daí você capta recorrente. Né? Então, ou seja, você vai captar recorrente em cima de quem já doa pontual, principalmente, né? Então, eu acho fundamental, assim, essa prestação de contas e uma outra coisa que é muito boa para fazer essa prestação de contas também, além desses trabalhos pontuais, específicos de campanhas, é ter uma régua de relacionamento. Uma régua de relacionamento que pode ser, sim, automatizada. Então, você vai pensar numa sequência de e-mails, pode ser uma cadência de 12 e-mails, por exemplo. Normalmente a gente faz aqui de 8 a 16 e-mails, mas 12 e-mails é o ideal. E você essa cadência ela é enviada de forma automatizada, diferente de uma newsletter que você tem que programar um dia, um horário X para enviar. A régua de relacionamento, ela funciona da seguinte forma: você se torna um doador, pum, você recebe um e-mail de agradecimento. Daí, automaticamente, daqui a 30 dias, pum, você recebe outro e-mail de agradecimento. Aí, mais 30 dias depois, pum, você recebe outro e-mail. Cada e-mail você já pode deixar eles programados. Você vai montar a sequência, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, e você vai escolher a distância entre cada envio, né? Então, assim, você já automatiza um ano do seu relacionamento com o doador, né? É claro que muitas coisas podem acontecer nesse meio do caminho, ele pode deixar de se tornar um doador e você vai ter uma tratativa diferenciada de churn, né? De como você pode recuperar esse doador. Mas assim, isso é uma coisa básica também, que muitas organizações não fazem, que já ia dar um grande alívio, sabe? Ia desafogar bastante. E é claro, para grandes doadores tem que ter um olhar especial. Além dessa regra de relacionamento, ter uma ligação, ter um toque no WhatsApp, sabe? Convidar para eventos na organização. Então, aí a gente sabe a diferença que isso faz, né? De também do relacionamento humanizado com os doadores. Total. Eu queria trazer todo esse tema que a gente está falando, todo esse assunto. Se você que está nos ouvindo agora, até agora, você é uma pessoa física, você não é o gestor de uma ONG, e você acha que a gente está tipo, nossa, meu Deus, que estrutura para converter doadores e desenvolver numa base de relacionamento, talvez isso possa causar um pouco de estranheza, porque você não esperaria ouvir das organizações que existe uma estrutura profissional para arrecadar doações. Mas existe hoje uma necessidade estrutural de que as organizações possam trabalhar para desenvolver os problemas sociais, tecnológicos e ambientais que a gente tem. Não dá mais para ser amador. Os problemas que a gente lida não dá mais para lidar de forma amadora. Então, quando a gente fala sobre estrutura profissional e quando a gente fala de profissionais especializados, de agência especializada, de pessoas contratadas para fazer esse tipo de trabalho, a gente está falando que os problemas que a gente desenvolveu como sociedade, eles precisam de pessoas especializadas para resolver. Não é mais através de voluntariado, não é mais através de pessoas que doam o tempo que sobra. Não tem mais abertura para isso. A gente não tem espaço no mundo para a gente conseguir viver desse jeito mais. Então, se essa conversa te trouxe estranheza até agora, pessoa que está nos ouvindo, saiba que a gente está se estruturando sim, e a gente está recebendo salário sim, porque nós passamos a vida estudando, desenvolvendo experiência, tecnologia, conhecimento, estudando muito. Eu estou fazendo mestrado. O Rui já viajou o mundo inteiro para conhecer práticas de pessoas que fazem dar certo, porque o mundo precisa de pessoas que saibam resolver problemas extremamente complexos. E problemas complexos demandam pessoas especializadas para resolver. Então, além de se tornar um doador, propague essa ideia. Porque sim, estamos profissionais. E sim, estamos estruturados. E isso é essencial para o mundo que você vai viver. Beleza? Maravilha, isso aí. Vamos continuar na profissionalização do terceiro setor. Estamos cada vez melhor, mas ainda tem muito o que fazer. Muito, muito, muito o que fazer. Bom, Carol, a gente está chegando ao final do nosso papo. Queria agradecer demais pela presença aqui nessa retomada do Doaricast, na segunda temporada. A gente tem muita coisa legal para vir por aí, então
Acompanhe aqui o Doaricast, siga aqui nas plataformas, se você está ouvindo por áudio, se você está também acompanhando aqui no YouTube. A gente vai trazer diversas lideranças sociais nessa segunda temporada. A gente vai falar não só de temas voltados para gestores sociais, de captação de recursos, mas também vai trazer temas relevantes para todo mundo. Então vai ser uma Doaricast mais ampla essa segunda temporada, então convido você a se inscrever e acompanhar que vai ter muita coisa legal vindo por aí. Carol, quer dar suas últimas palavras despedidas aqui para o público? Dia de doar, 3 de dezembro, basta fazer uma publicação falando eu dou, eu sou doador, ou eu estou fazendo uma ação do dia de doar. Chama os amigos, chama a família, chama seus vizinhos, chama todo mundo, porque a gente precisa de todo mundo. Esse é o meu recado. Maravilha. Vamos nessa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.